Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no Que Cresci Ouvindo, e hoje nosso papo será sobre o disco Acabou Chorar, lançado em 1972 pelos Novos Baianos. Eu vou assim e venho assim. Eu vou assim. Oi, eu sou Paulinho Boca de Cantor dos Novos Baianos. É um prazer estar participando do projeto Que Cresci Ouvindo com o Ivan Lima. Prazer mesmo. O disco Acabou Chorar é o segundo disco dos Novos Baianos. Tem os grandes sucessos Preta Pretinha, Mistério do Planeta, Besta é Tu, A Menina Dança, Brasil Pandeiro, um clássico da música brasileira. E o que é importante é que o disco Acabou Chorar, além de ter sido premiado numa enquete da revista Rolling Stone em 2007, participação de grandes críticos de música, de grandes jornalistas, como o melhor disco feito no Brasil em todos os tempos, ele é completamente atual, atemporal e hoje é curtido pela juventude brasileira que enche o show dos Novos Baianos e essa geração que não tinha nascido ainda quando nós fizemos o grande sucesso com Acabou Chorar. Obrigado, Paulinho, pelo vídeo, obrigado pela música, viva os Novos Baianos, viva o Acabou Chorar. O disco Acabou Chorar foi lançado em 1972. Tem 10 faixas, 5 do lado A e 5 do lado B. É claro, a capa é um elemento que chama muita atenção, principalmente por retratar o momento em que viviam os Novos Baianos dentro do Cantinho do Vovô, um sítio de Jacarepaguá, onde eles moravam todos juntos, compunham música e fizeram muita coisa, principalmente até o time de futebol, Novos Baianos Futebol Clube. O disco saiu pela Som Livre e vale lembrar aqui que foi um estrondoso sucesso desde o momento do lançamento. Para muitos é considerado o maior disco da música brasileira, justamente por conseguir conciliar não só os ritmos genuinamente brasileiros e os instrumentos genuinamente brasileiros, mas sim incluir também a guitarra elétrica. Portanto, a gente vê um Pepeu tocando bandolim, guitarra, e a gente vê também o som da cuíca, do cavaquinho, do surdo, enfim. Por isso é considerado por muitos o grande disco da música popular brasileira. A gente lembra aqui também no próprio encarte do disco há um texto do Haroldo de Campos, que tinha uma relação estreita com a banda, e a ligação também do poeta Galvão, que é o grande letrista da banda, dos Novos Baianos. Então Acabou Chorar é um disco emblemático para o momento dos anos 70, o Brasil vivia uma ditadura militar extremamente pesada naquele momento, sob o governo Médici, e a gente lembra aqui que os Novos Baianos eram alvo dessa ditadura por terem cabelo grande, por usarem coisas assim proibidas naquele momento, e pelo jeito mesmo revolucionário de se portarem. A primeira canção do disco Acabou Chorar, e talvez seja a mais emblemática de algum disco dos Novos Baianos, é a canção Brasil Pandeiro. Composta em 1940 pelo sambista Assis Valente, ela tem uma relação interessante no tempo e no espaço. Foi composta em 1940 por Assis Valente, durante a ditadura de Getúlio Vargas, onde havia essa ideia do próprio Vargas da nacionalização, ou seja, da exclusão da influência americana e o Brasil criar sua própria identidade. E em 1972, quando os Novos Baianos regravaram essa canção, que novamente fez muito sucesso, o Brasil vivia ali uma ligação direta com os Estados Unidos, uma influência grande dos Estados Unidos aqui, principalmente na tentativa de criarem acordos dentro da ditadura militar brasileira. Portanto, a canção Brasil Pandeiro, no momento varguista, tem uma relação de defesa do ideal nacional brasileiro e, claro, vale lembrar que os versos da canção que são tão essenciais nessa música, Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. Então a ideia era essa de os Estados Unidos também degustarem um pouco da nossa cultura, da nossa influência, não apenas o Brasil receber, mas o Brasil passar a enviar. Brasil Pandeiro é um clássico da música brasileira em 1940, mas principalmente reinventada pelos Novos Baianos em 1972, e é assim que os Novos Baianos resolveram abrir o disco Acabou Chorar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Ainda no momento da composição dessa canção, a gente lembra que os próprios americanos criaram o personagem do Zé Carioca, nessa lógica de tentar amenizar uma boa relação com o Brasil, e o Zé Carioca virou o amigo do Pato Donald, o amigo brasileiro do Pato Donald. E a gente lembra que em 1972, quando os Novos Baianos regravaram essa canção, havia esse acordo entre Brasil e Estados Unidos para montar no Brasil um modelo americano de educação através do acordo MEC-USAID.
Claro que isso enfrentou muita repercussão na época, muita manifestação contra, que era um momento exatamente oposto ao de Getúlio Vargas, em que a ditadura militar, a partir de 64 no Brasil, tentou em muitos aspectos americanizar a cultura brasileira, principalmente no campo da educação. Portanto, essa canção acabou sendo muito significativa no aspecto político daquele momento. Outra canção essencial desse disco é a canção Swing de Campo Grande, né? Uma alusão direta, uma letra do próprio Galvão, ao Campo Grande em Salvador, uma área repleta de cultura, um dos centros mais enérgicos assim, do ponto de vista das produções culturais de Salvador, onde hoje está a Praça 2 de Julho, que faz uma alusão direta à independência do Brasil na Bahia. Portanto, o Swing de Campo Grande, essas festividades que até hoje habitam essa praça, tão especial para os baianos, para a Bahia, claro, e para a própria cultura brasileira. Portanto, Swing de Campo Grande também é uma belíssima canção desse disco, que compõe esse grande repertório do Acabou Chorar. Aquele escrito que tem uma seta e 4 letras de amor. Por isso onde quer que eu ande, em qualquer pedaço eu faço um campo grande, um campo grande, um campo grande, um campo grande, erra. Eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita. A canção Acabou Chorar é homônima ao disco e, é claro, mostra a versatilidade musical da composição do violão do Moraes Moreira, né? Vários sambas, mas também canções um pouco mais lentas, mais rebuscadas, né? Mais introspectivas, outras mais exóticas, mas essa canção ilustra muito bem a versatilidade musical do disco. Outra coisa interessante também é que os versos do poeta Galvão para essa letra são relacionados a ações que a Bebel Gilberto, filha de João Gilberto, teve enquanto estavam coletivamente. Então, Faz um Zoom pronto, Abelha Abelhinha, uma canção que acaba tendo aquele lado infantil tão belíssimo que compõe também mais um pilar do disco Acabou Chorar. Portanto, a canção Acabou Chorar é outro grande clássico desse disco, praticamente iluminado da música brasileira. Abelha, abelhinha, acabou chorar, faz um zoom pra eu ver, faz um zoom pra mim. Abelho, abelhinho, escondido faz bonito, faz um zoom e mel. Vale lembrar que o momento político, de fato, não era dos mais fáceis. A ditadura militar continuava torturando e matando no Brasil. Em 1972 se criou a festa do Sesc Centenário. A ideia era comemorar 150 anos da independência, trazendo o corpo de Dom Pedro I, o coração ficou em Portugal, para o Brasil. E para isso os militares criaram uma grande festividade na tentativa também de amenizar todos aqueles males que eles cometiam à sociedade civil. Outra coisa interessante em 72 também foi a criação da Telebrás, aquela estatal que acabou sendo responsável por gerir as telecomunicações no Brasil. Outro fato importante em 72 no Brasil foi, é claro, o Campeonato Mundial conquistado pelo Emerson Fittipaldi de Fórmula 1. A gente lembra aqui que logo depois teve Nelson Piquet, o Ayrton Senna, e a Fórmula 1 se tornou também uma grande paixão no Brasil. Por falar em telecomunicação, nada melhor do que a comunicação da Baby do Brasil, dos Novos Baianos com o João Gilberto. Foi esse universo que criou a atmosfera para esse disco. João Gilberto é considerado a grande influência nos Novos Baianos para a mudança dessa sonoridade. E é claro, a gente lembra aqui um documentário recente do Henrique Dantas, chamado Filhos de João, Admirável Mundo Novo Baiano. Esse documentário é essencial para se entender um pouco da história dos Novos Baianos, da influência de João Gilberto na banda. E é claro, a influência do João Gilberto na banda está visível, né, no disco, na sonoridade brasileira, brasilianista, trazida pelo João para esse som, incorporada por grandes músicos como Pepeu, Moraes, Galvão, Baby, enfim, todos que compuseram os Novos Baianos. Então, A Menina Dança, é claro, um clássico do repertório da Baby do Brasil, mas principalmente desse disco, Acabou Chorar. Vou lá, no canto do cisco, no canto do olho, a menina dança. Dentro da menina, a menina dança. E se você fecha o olho, a menina ainda dança. Dentro da menina, ainda dança. Até os... Ainda em 72 foi criado o primeiro computador no Brasil, na USP, em São Paulo, que tinha como reitor o Miguel Reale Júnior. E aí, por falar em mistério, tudo aquilo que o computador apresentaria no futuro, outra das canções mais essenciais do disco é a canção Mistério do Planeta, a minha canção favorita e, claro, talvez uma das canções mais celebradas dos Novos Baianos. A primeira canção do lado B, na voz do Paulinho Boca de Cantor, uma canção que se tornou emblemática não só para os fãs Novos Baianos, mas principalmente para a comunidade musical que olhava para aquela composição rítmica, né, de uma maneira tão revolucionária e assustadora do aspecto positivo naquele momento.
Jogando o meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto. Era esse o universo dos Novos Baianos e é muito dele que está traduzido nessa canção Mistério do Planeta. Esse mistério que habitava os Novos Baianos, que habita a vida em si e as nossas perspectivas. Portanto, é uma canção essencial a esse repertório e a qualquer repertório da música brasileira. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. Vale lembrar o livro da Marília Aguiar, que saiu recentemente, sobre os Novos Baianos. A Marília teve muitos anos com o grupo. E é claro, a gente lembra aqui 2 livros essenciais também sobre os Novos Baianos, um do Galvão e outro do Moraes, que é um livro todo feito em verso sobre a história dos Novos Baianos. Então são 3 discos que falam muito bem sobre a trajetória da banda, sobre as aventuras da banda e sobre esse universo sonoro. E por falar nessa aventura, a gente não pode esquecer o documentário feito pelo Solano Ribeiro em 1973, Novos Baianos Futebol Clube. Afinal, a relação dos Novos Baianos era tão forte com a música, mas também tão forte com o futebol, que eles chegaram a excursionar pelo Brasil, não só com a música, mas também jogando futebol, né? Até com o uniforme próprio, os Novos Baianos entravam em campo. Portanto, vale a pena conferir um trecho desse belíssimo documentário. Não viver esse mundo, se não há outro mundo, por que não viver? Não viver esse mundo, se não há outro mundo. Lembro aqui as canções Um Bilhetinho pra Didi, Besta é Tu e Tinino Trincando, que fazem parte desse belíssimo repertório do Acabou Chorar. E é claro, talvez a canção mais emblemática do disco e que aparece justamente em 2 vezes, uma versão simples e uma versão estendida, a canção Preta Pretinha. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca, por minha cabeça não passava, só, somente só. Quem nunca cantou isso? Em casa, no carnaval, na rua, quem nunca festejou ao som de Preta Pretinha, né? Uma história feita a partir de uma relação do Galvão em relação à barca no Rio de Janeiro e é claro que se transformou numa melodia lindíssima do Moraes e de versos incríveis do próprio Galvão e é claro imortalizada na voz sempre dos Novos Baianos. Então fica aqui o nosso abraço, nosso agradecimento aos Novos Baianos, ao Paulinho, a todos que fizeram esse universo tão mágico do mundo novo baiano e é claro a gente agradece por essa obra-prima que fica agora para a eternidade. Então fica meu abraço, até o nosso próximo encontro. E a gente também, em breve, vai ter uma surpresa sobre o Acabou Chorar. Um abraço e até a nossa próxima conversa. A janela e vem ver o